Bem, Paulinho, desde quando eu fui convidado para fazer a novela, que eu e Camila Pitanga somos atores convidados, a gente já sabia que todos dois iam ter. Mas o choque foi grande para a gente que estava assistindo. Ah, não, com certeza, com certeza. A gente sabia do fim do personagem, porque nós iríamos dar o pontapé inicial para a reviravolta da história. A Camila Pitanga, ela vira a chave quando mostra a história da Sofia, da filha dela. O Luizão também não seria diferente. Era necessário que ele fosse aquele cara cheio de candura, né, que fosse um bonachão, um cara que eu tive apenas 16 dias para poder conquistar o país, né, com esse personagem. Eu acho que consegui meu intento, né, que era justamente esse. Em 16 dias você conseguir fazer as pessoas se apaixonarem a ponto de dar um choque tão grande, né, com o término dele, a saída dele da novela. Só que ainda temos mais cenas, gente, com o Luizão, que está passando no decorrer. Essa semana passou uma belíssima, ele com o filho dele, ele acorda o filho dele e canta por filho, tocando em frente, né? Para quem não lembra, eu vou dar um lembretezinho. É aquela: ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. E vem outras e outras e outras cenas. É uma novela que, além de novela, ela é muito musical. Todos os atores gravaram cantando, até o Tony Ramos teve que cantar lá em Lais, né? Então é uma novela que pega a gente no eixo. Temos gente de todo o país, ainda tem atores entrando e saindo da novela. É uma novela muito dinâmica, muito diferente. Na primeira semana, nós já conseguimos ganhar mais 40 capítulos, que vai então até fevereiro do ano que vem. Isso é um marco, né, na história. E é isso. E em cima do que ele falou, gente, qualidade sim de um ator de Caruaru de interpretar tão bem o personagem. De novo eu vou dizer, a ponto de não só comover o público que estava assistindo, como também os bastidores, quem estava ali no estúdio e acompanhando. Adélio, agora acho que você já respondeu várias vezes essa pergunta, mas para quem está acompanhando o QG de São João, o papai do Luiz Gonzaga, como foi interpretar uma pessoa tão importante para o nordestino, já que ele abriu as portas do forró para o Brasil e para o mundo? Foi um marco, né? Foi um marco. Foi o meu primeiro personagem no audiovisual, realmente, que se destacou. Eu faço teatro desde 1987, iniciei bem jovem ainda, com meus 17 aninhos. Hoje já tenho 53, porque eu sei que tem gente que está lá perguntando: e quantos anos ele tem hoje? Tem 100, 200, né? Consegui, aos 40 anos, interpretar o Gonzaga, que já teria os seus 71, 72 anos, por volta dessa época. Teve que E engordar um pouquinho, mas tudo tive, bem. tive. Passei por um processo de engorda, feito um gado, né? Que passei, então, pela mão de endocrinologistas que me cuidaram para que eu engordasse mais. Na época, eu pesava em torno de 72 quilos, fui a 117 quilos, que era para poder, então, ficar um pouco com a imagem mais maior, né? Como era a imagem do Gonzaga, para poder interpretar esse homem. Fora isso, precisei de desconstruir o Gonzaga. Eu já fazia o Gonzaga aqui, onde nós estamos bem próximo, no Museu do Barro, mas eu fazia o Gonzaga caricato, era o Gonzaga de palco. Então, no palco, ele tinha aquela voz que era: meu nome é Luiz Gonzaga do Nascimento. Nasci em 13 de 12 de 1912, no sítio chamado Exu. Né? Então, esse lado bonachão era o de palco, mas eu tinha que interpretar o homem normal, o ser humano Gonzaga. E aonde eu encontrei a fonte foi no meu pai. Então, o Gonzaga, quem assiste, nada mais é de uma imitação que eu faço do meu próprio pai, Sinésio José de Andrade. Aconteceu a mesma coisa com o professor. Quem não assistiu, tá tanto a primeira como a segunda temporada disponível. No Um Contra Todos, o professor também aconteceu isso, né? Paulinho, eu acho que eu já me tornei especialista em defunto. Porque vários personagens meus, eu não sei se de primeiro eu achava que eu tinha um jeito muito carrancudo, a cara muito carrancuda, mas não é. Eu percebi que essa minha cara carrancuda
puxa um pouco o homem do Nordeste, que é uma cara carrancuda, mas ao mesmo tempo é carinhosa no jeito de ser, carinhosa de uma forma estranha. Feito eu já te contei em uma entrevista, mas faço questão sempre de repetir que é a história de vida do meu pai. O meu pai, ele às vezes estava comendo a tapioca dele com queijo e o café de manhã, e eu ficava com aqueles olhos esbugalhados, olhando aquele negro lindo, se alimentando, e eu era fã do cara, incondicional. E minha mãe dizia, ô, Sinésio, dá pelo menos a benção ao menino. E ele me puxava pelo pescoço, aí dava aquele cheiro pesado, dizia, ó, vai-te embora para tu não te atrasar. E era um carinho, para muitos, um carinho bruto, mas é um carinho que nos pega no meio. É como se ele dissesse, vai-te embora que o mundo não vai esperar você. Você tem que correr junto com ele. E esse carinho, eu creio que meus personagens conseguem demonstrar. Tanto o lado rude, o lado rústico, quanto a meiguice que tem do homem do Nordeste. Aquele homem que foi acostumado a beber o mundo, engolir o mundo com cachaça, né? E ainda mastigando facheiro no canto da boca. Então, é uma vida árdua, uma vida dura do homem do Nordeste. Eu acho que até hoje, melhorou muito, é lógico, com a nova chegada das altas tecnologias, tudo mudou. Basta ser que vaqueiro hoje em dia quase que não existe. Existe motoqueiro, guiador de gado, né? Que os caras compram logo uma moto, né? Mas é isso. Tudo também tem que se modernizar. Transforma. Falar sobre o pai, sobre o carinho, sobre a afetividade. 22 de maio, completou 3 anos, não é isso? Da perda do Breno. Que foi um choque grande para a gente também, tanto quanto foi a perda da Tami. E você viveu essa relação mais afetiva e mais próxima com ele, né? Como é que está isso? Já superado? A importância e o valor também de preservar-se a memória do Breno para o cinema brasileiro e para a sua própria vida, desde o que aconteceu no Museu do Barro. A morte de Breno ela é insuperável para mim. Porque Breno foi... Eu tenho um Sinésio José de Andrade, que foi o meu pai, e em vida foi quem me pôs no mundo, né, que me deu esse ar da vida. E o Breno Silveira, ele me deu o ar do cinema, o ar do audiovisual. Ele foi o primeiro cara que acreditou em mim, independente de tudo. Eu me recordo que eu fiz o teste para fazer o Gonzaga. Isso é algo que vocês vão saber agora, é que eu posso abrir para o mundo, porque já fazem o quê? 13 anos? 13? É. Não é 13 anos, ou é mais, né? Um pouco mais. 2012 é 13 anos, 13 anos. 13 anos. Exato. E o Breno Silveira, na hora que foi mostrar esse projeto, na época, a Rede Globo ia patrocinar metade e a Conspiração Filmes metade do filme. O filme custou 16 milhões de reais na época. E a Globo queria, então, que o Breno Silveira colocasse um da Globo, um ator da Globo, para poder fazer o Gonzaga mais velho. E ele brigou com todos eles para que eu fizesse. Ele, para que eu não sentisse e não soubesse, ele me chamava para ir para o Rio, quando eu estava nessa coisa de engorda, mas não me contava. Então ele sempre filmava como era que eu estava, o peso, tal, tudo. Quando foi um dia, ele fez um teste com a câmera e levou para que eles vissem. E lá, quando eles olharam o teste de diversos atores da Globo, eu não vou falar porque são meus colegas, eu não vou citar nomes, só posso citar para vocês que foram os grandes atores da Globo mesmo. E ali no meio ele chegou e disse, eu posso mostrar de um cara, o teste de um cara, que ele trabalha no museu lá em Caruaru? Aí disseram, pode. Então ele mostrou o meu teste. E meu teste emocionou muito eles. A ponto da Lili, que na época era a presidente da Conspiração Filmes, ela me ligou diretamente. E eu estava aqui no Salgado, na casa de minha mãe, lavando uma caixa d'água, com minhas filhas e brincando. E, de repente, ela me liga. Em primeiro lugar, ela disse, eu queria te pedir desculpas. E, em segundo lugar, eu queria dizer a você que você é o nosso Gonzaga. E tudo isso graças a esse cara que acreditou em mim. E depois disso, ele fez uma promessa
para ele mesmo de que todo filme dele ou toda série eu faria participação. Foi assim até o final de vida dele. Infelizmente, ele estava gravando um filme, era a primeira cena desse filme, e a menina, era uma menina que subia uma serra, e ele disse, eu estou me sentindo mal para assistente de direção dele. E ali ele cai com um infarto, morreu em cena, morreu trabalhando, né? Isso é confortante, de certa forma, para nós, para sabermos que ele morreu naquilo que queria, naquilo que gostava e que acreditava e que fazia muito bem. Mas me faz falta, cara. Tu me faz muita falta. Josias, papel de Josias. Rapaz, Josias foi muito marcante. Ele era um escravo liberto. Um escravo liberto, foi de Amor Te Amo. E isso mostrava um outro lado, a cumplicidade dele com o patrão, né? Para mim foi um dos personagens mais bonitos que eu pude viver. Mostrava o negro de uma outra forma, numa outra ótica. Um negro, vamos dizer, o ex-escravo mais valorizado, que eu acho o máximo isso. O Josias e o Tião. Paulo, pega. Tião foi... Bicho. Tião que foi do Amor Te Amo. Isso. Tião foi isso. O Josias foi da... Quem é fã saca. Meu Deus. Desculpa, gente. É porque já são algumas coisinhas que eu faço que eu misturo uma coisa. Eu fui para mais antiga, né? Zias foi quem foi o da novela, que ele era um encarregado, né, encarregado da empresa de Ernest House, né, da indústria, e era de José de Abreu. Já o Tião, esse sim era que era o escravo liberto de Amor Te Amo. Agora o professor Nilo. Nilo. O professor era também conhecido como Justiça, era o cara que tomava conta do presídio e, de certa forma, me desculpem o lado pesado, mas ele era quem ditava, quem vivia e quem morria lá dentro do presídio. Então ele era muito forte, era um personagem muito, muito forte. Teve outro personagem rapidinho, tá terminando, gente. Teve outro personagem no Entre Irmãs, né? Teve uma participação sua. Eu fiz um cabo, que esse era corrupto, né? E ele foi bem rápido a aparição dele, que ele falava que ia matar e fazia e desfazia dos cangaceiros, e na próxima cena ele já aparece morto, né? E chega a ser irônico, né? Você ri disso daí, que ele diz, se eu tivesse visto esses cabos, ele já tinha morrido. Próxima cena aparece o cara morto. Rapidinho, que o próximo show tá já começando, né? Um bate-bola. Antenor. Era o superintendente da Polícia Federal, onde a gente falava sobre justamente aquela operação que aconteceu há alguns anos aqui atrás, que levou o Lula à prisão, tudo, né? Aquela operação meio desastrada que eu... Carro Rei, o Josildo. Josenildo, Carro Rei, eu fiz com o Matheus Nastergalli, foi um grande prazer fazer com ele, que eu fazia o dono de uma frota de táxi. E o Passarinho? Para encerrar, Sabiá. Sabiá foi um mito. Sabiá era o cara que comandava os assaltos a banco do Cangaço Novo, do novo Cangaço, né? E a gente levou para a tela, e por incrível que pareça, ele veio com a mesma força e a mesma intensidade desses outros personagens, com um pouco de candura nisso tudo. Amigo e irmão. Eu que agradeço, e agora vamos aproveitar para terminar de curtir o São João de Caruaru. Isso, então vamos lá. Murilo Rufo, São João, vamos lá. Murilo Rufo na área. Podemos? O país de Caruaru